Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá, caros irmãos, caríssimas irmãs, sejam bem-vindos novamente. Hoje iremos abordar mais uma questão de O Livro dos Espíritos, livro esse que nos traz perguntas e respostas praticamente para quase tudo que precisamos saber, para todas as dúvidas que nós temos. Esse livro, essa obra de Kardec, tão rica para nós, ela nos traz uma tranquilidade, ela nos traz esclarecimentos acerca de muitos temas materiais, espirituais e até científicos. Então, hoje nós iremos abordar mais uma questão desse riquíssimo livro, dessa riquíssima obra que Kardec nos deixou com a orientação dos Espíritos, para que nós possamos hoje aprendermos um pouco mais acerca do assunto da doutrina espírita e a doutrina dos Espíritos. A pergunta de hoje é a 282, que está em seu capítulo 6 da Vida Espírita, as relações no além-túmulo. Está em sua parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E a pergunta é a seguinte: como se comunicam entre si os espíritos? A resposta é: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo de transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, quando Kardec fez essa pergunta aos espíritos, as pessoas queriam saber também como se comunicavam, tinham toda essa dúvida, quando começou toda essa descoberta, lá na França. Então, uma dessas perguntas que Kardec fez aos espíritos foi realmente para nos mostrar como é que funciona isso. Porque nós temos uma forma de nos comunicarmos aqui. Então, aí ficaram pensando, como é que funciona a comunicação, então, entre eles? Se eles não têm, eles imaginavam, então, eles não têm uma boca para falar, não têm os dentes aqui, ou uma pessoa ou outra consegue ouvi-los, e são pouquíssimos os médiuns que ouvem, igual vocês estão me ouvindo, não são todos. Então, a comunicação entre os espíritos, essas comunicações são feitas através do fluido cósmico universal, são os pensamentos. É assim que funciona com os médiuns, espíritas e não espíritas, pois médiuns existe em todos os lugares, em todas as manifestações religiosas. Isso não está apenas destinado aos espíritas. A mediunidade ela está destinada a todos nós. Tem pessoas que têm realmente essa faculdade mediúnica e não têm conhecimento, Mas nós espíritas, a gente procura trabalhar essa faculdade mediúnica para ajudarmos os nossos irmãos, pois esse é o objetivo da mediunidade, é ajudar a quem precisa, e para que um médium ele consiga ajudar alguém que procura uma resposta, talvez um conforto, através das cartas psicografadas, através da psicofonia, através de outras faculdades mediúnicas, primeiramente o médium precisa se moldar, se transformar, para que ele possa ajudar os seus semelhantes. E assim concluirmos, o que Jesus nos orientou, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. A faculdade mediúnica ela não é para poder se vangloriar, para poder ganhar em cima disso. É para ajudar as pessoas, exclusivamente. Passou disso, está errado. Não é o que Cristo nos orientou e nem nos pediu. Continuando a questão, o plano espiritual ele não existe o espaço e tempo. Nós aprendemos isso no tomo 1, que é um sistema de estudos, que temos
para a nossa base da formação da doutrina espírita. Assim como outras religiões também têm as suas bases de estudos, nós também temos a nossa, baseados nas obras de Kardec e também em outras obras secundárias, como as obras de Chico Xavier. Pois bem, então o espírito ele se comunica através do fluido cósmico universal, que é a base de toda a criação. Deus ele nos criou tudo através do fluido cósmico universal. Inclusive o próprio Cristo, ele é fluido cósmico universal. Ele tem fluido cósmico universal em toda a sua composição, desde os minerais até o próprio Cristo. Então, dessa forma é que se comunicam, através de ondas, de pensamentos. Sendo assim, quando nós recebemos uma informação da espiritualidade, cada pessoa na sua cultura, ele discerne a comunicação que o espírito quer trazer naquele momento, através também do seu conhecimento. Não temos como receber uma comunicação apenas aleatoriamente, sem ter nenhum conhecimento, pois a gente não consegue discernir isso. Então, pois bem, prosseguindo. Através dessas comunicações, nós trazemos a todas as pessoas o que Cristo quer nos trazer. Foi assim com Kardec, através dessas comunicações, que os seus médiuns trouxe essas questões do Livro dos Espíritos. Todo o Livro dos Espíritos é um fruto dessas comunicações da questão 282. E Miramês, ele tem a sua visão através da sua obra, né, que ele nos deixou também. E nós iremos mostrar aqui algumas coisas que Miramês nos deixou aqui para elucidar um pouco mais a fundo sobre essa questão. Vamos lá. A própria mediunidade é prova dessa verdade. O médium sintonizado com os seus guias, mentores espirituais, recebe deles as orientações através das forças das ideias, como sendo a telepatia conhecida dentre os homens, principalmente entre os estudiosos desse assunto. Assim como o ar é o veículo dos sons que emitis, o fluido cósmico ou éter cósmico é o veículo dos pensamentos, e com mais perfeição, porque não encontra barreiras em parte alguma da criação de Deus. Nós podemos tapar a nossa boca, você não consegue me perceber, mas para o fluido cósmico universal acabou, não tem essa barreira. Ele consegue passar em todos os lugares, não tem como. É igual a água, transporta e vai passando em qualquer lugar, não tem jeito. A palavra imaterial, dependendo dos órgãos físicos do corpo, para se expressar no mundo, e os canais da fala ainda são limitados para a maior clareza do espírito. O tempo nos ensinará esse método, isso aí quando Miramês escreveu, que logo será uma realidade entre os homens. Muitos já se iniciam nesses rudimentos, exercitando todos os dias em toda parte a transmissão e a recepção dos pensamentos. Isso se dará com mais perfeição quando a moral tomar a dianteira da ciência, para que o coração possa controlar os impulsos inferiores e a razão amestrar as ideias que não correspondam à verdade, quando as paixões forem cedendo lugar ao amor na pureza que Jesus nos ensinou. Há espíritos que sentem a mesma dificuldade que os homens para se comunicar entre si, mas a expressão fisionômica sempre fala, demonstrando que sente. A boca e as cordas vocais ainda são instrumentos de grande valor entre os homens e continuarão a ser por muito tempo. Porém, quando perderem sua utilidade, certamente que devem atrofiar, dando lugar aos ouvidos. Se desejamos disciplinar os nossos valores, comecemos hoje, agora mesmo, porque o que empana, ou seja, o que encobre a transmissão dos pensamentos com nitidez é o egoísmo, tão conhecido e usado entre todos. É a violência que se encontra em destaque entre os seres que esqueceram a compreensão. Devemos aclimatar ao ambiente de caridade, porque ela nos leva ao desprendimento, alcançando a felicidade. O Evangelho de Jesus veio nos preparar para conversarmos pelo pensamento, porque moraliza os espíritos, para que não se envergonhem das transmissões. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos oriente sempre, e que um dia a gente vai alcançar isso, essa comunicação através apenas do pensamento. Quando nós elevarmos a nossa moral, é um processo. Estamos todos aqui, ninguém é melhor do que ninguém nesse mundo. Nós estamos todos aqui na mesma condição de aprendizes.
iremos sim chegarmos ao nosso lugar que Jesus nos deixou, porque a casa de meu Pai há muitas moradas, e Jesus ele também nos disse: sejam perfeitos assim como o vosso Pai é. Um dia nós seremos perfeitos. Até lá, muita força, muita resistência, muito amor, prática da caridade, para que possamos estarmos nesse ambiente da comunicação apenas através dos fluidos cósmicos universais e através do pensamento. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.